A malária é uma daquelas adversárias antigas da humanidade, sabe? Uma doença que ao longo da história já chegou a decidir o destino de impérios. Mas a pergunta é, como um ser tão pequeno, microscópico, consegue causar um estrago tão grande? Hoje, a gente vai seguir passo a passo a jornada desse parasita, desde a picada de um mosquito que mal se sente até a verdadeira guerra que ele começa dentro do nosso corpo. Vamos juntos entender essa história? E pra gente aqui no Brasil, essa luta tem um cenário muito específico. A malária não é só uma ameaça distante que a gente vê no noticiário. Ela está bem aqui, principalmente na imensa e complexa região amazônica, totalmente entrelaçada com o dia a dia e o trabalho das pessoas que vivem lá. É a realidade de muita gente. Para a gente conseguir desvendar essa jornada, nosso roteiro vai ser bem direto. A gente começa entendendo a ameaça. Afinal, por que a malária é tão perigosa? Depois, vamos ao ponto de partida de tudo, a picada. Daí, vamos acompanhar a invasão do parasita, ver como a medicina contra-ataca com diagnóstico e tratamento e, por fim, vamos explorar os grandes desafios da prevenção. Então, para começar, é fundamental entender o tamanho do perigo. Malária não é só uma febre forte, não. As complicações podem ser muito sérias. O mais impressionante aqui é o mecanismo por trás da gravidade da doença. O corpo, na tentativa desesperada de combater o parasita, pode acabar disparando uma reação inflamatória gigante, totalmente exagerada. Substâncias como TNF-alfa, especialmente na malária causada pelo Plasmodium falciparum, podem acabar danificando nossos próprios vasos sanguíneos. E o resultado? Falha de órgãos vitais. É quase como se o nosso sistema de defesa se voltasse contra nós mesmos. E pensar que toda essa batalha biológica complexa começa com uma coisa tão pequena e corriqueira: a picada de um mosquito. É aqui que a gente conhece os dois protagonistas dessa história: o parasita, que é microscópico, e o seu engenhoso meio de transporte. Bom, essa é a definição de livro, né? Mas vamos traduzir. Malária não é causada por vírus nem por bactéria, e sim por um protozoário, um ser vivo de uma célula só. E para ele chegar até nós, ele depende totalmente de um vetor, de um Uber particular, o mosquito do gênero Anopheles. Sem o mosquito, o ciclo do parasita simplesmente não se completa. E aqui está o invasor, o Plasmodium. É muito importante saber que não existe uma malária. Existem vários tipos, causados por diferentes espécies de Plasmodium. E cada uma delas age de um jeito diferente no nosso corpo, o que leva a doenças com gravidades e tratamentos bem distintos. E aqui a gente vê as duas espécies mais importantes. O Plasmodium falciparum é o mais temido, o vilão da história, ligado aos casos mais graves e que mais matam. Já o Plasmodium vivax, embora geralmente não seja tão letal, tem um truque sujo. Ele consegue deixar umas formas adormecidas no fígado. E o que acontece? A pessoa pode ter recaídas meses ou até anos depois da primeira infecção. É bem traiçoeiro. Ok? Agora que a gente já conhece os personagens, vamos seguir os rastros da invasão. Essa é a jornada do Plasmodium dentro do corpo humano. Uma sequência de eventos que é, ao mesmo tempo, fascinante e assustadora. Tudo começa quando o mosquito pica e injeta os parasitas no nosso sangue. O primeiro alvo deles é o fígado. Lá, eles se escondem e se multiplicam quietinhos, numa fase silenciosa que pode durar dias ou semanas. Depois de se fortalecerem, eles simplesmente explodem as células do fígado e lançam o ataque principal: invadir os glóbulos vermelhos. Dentro dessas células, o ciclo recomeça. Eles se multiplicam de novo até que, de forma bem sincronizada, arrebentam tudo para infectar ainda mais células. Então, aqui tá o pulo do gato. Aquela febre que sobe e desce, os calafrios intensos, tudo isso é literalmente o eco dessa batalha acontecendo no sangue. É o nosso corpo reagindo a essa liberação em massa de parasitas e destroços de células. A doença, como a gente conhece, é o reflexo desse ciclo de destruição. Diante dessa invasão toda, como é que a medicina contra-ataca? A resposta começa com a identificação certa do inimigo e, claro, o uso das armas corretas para lutar contra ele. O jeito mais seguro de confirmar o diagnóstico é olhar direto para o campo de batalha. O profissional de saúde pega uma amostra de sangue, coloca numa lâmina e olha no microscópio. Se os parasitas estiverem lá, dentro dos glóbulos vermelhos, não resta dúvida, é a prova do crime. No caso do P. vivax, a cloroquina é uma das principais armas há muito tempo. Ela ataca os parasitas que estão circulando no sangue e costuma ser bem tolerada, até mesmo por gestantes. Mas, lembra daquele truque dele de se esconder no fígado? Pois é, para evitar as recaídas, o tratamento precisa de uma segunda droga, específica para eliminar essas formas escondidas. Só que existe um grande obstáculo no tratamento: a resistência. A própria Organização Mundial da Saúde define bem o que é isso. Basicamente, os parasitas evoluem, eles se adaptam e os remédios que funcionavam antes começam a falhar.
Isso transforma a luta contra a malária numa corrida armamentista sem fim. Ganhar uma batalha com tratamento é uma coisa, agora ganhar a guerra exige prevenção. E é aqui que os desafios ficam ainda maiores, porque envolvem não só biologia, mas também meio ambiente, comportamento e sociedade. A linha de frente da prevenção se apoia em 3 pilares. O primeiro é atacar o mosquito, o vetor. O segundo é criar barreiras físicas, como usar roupas compridas e mosquiteiros para evitar a picada. E o terceiro é o uso de remédios preventivos, mas, como a gente vai ver, isso não é para todo mundo não. E esse é um ponto muito importante para o nosso contexto aqui no Brasil. Tomar remédio para prevenir malária não é uma prática comum ou recomendada para todo mundo. É uma medida de exceção, só para casos bem específicos como viagens curtas para áreas de altíssimo risco. Isso ajuda a evitar o uso excessivo de remédios e o desenvolvimento de mais resistência. Mas quem são as pessoas mais afetadas? Esse gráfico nos dá um retrato bem claro. A malária na Amazônia está muito ligada a grupos como garimpeiros e trabalhadores do campo, que entram em contato direto com o ciclo de transmissão na floresta. Mas olha que interessante, também afeta moradores de periferias de cidades grandes como Manaus e Belém. Isso acontece porque a expansão urbana desordenada acaba aproximando as pessoas dos criadouros do mosquito. E isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. As estratégias de prevenção são ótimas no papel, mas como a gente aplica isso num cenário de mudanças ambientais e sociais tão intensas? Fica claro que a luta contra a malária não é só biológica, ela é também socioeconômica. E essa é a grande conclusão da nossa análise. A malária no Brasil não é aleatória. Ela segue os caminhos da ocupação humana, das frentes de desmatamento, dos fluxos de pessoas em busca de trabalho e das condições de vida precárias. É uma doença de fronteira, tanto no mapa quanto na sociedade. O que nos deixa com uma reflexão final. Se a malária se aproveita da vulnerabilidade, será que a solução definitiva está só em novos medicamentos e vacinas? Ou será que a batalha final também precisa ser vencida com mais justiça social? Com melhores condições de moradia, de trabalho e de saúde para todos? A resposta, muito provavelmente, está na combinação das duas coisas.